Episódio de hoje, classificando IPAs. A situação é a mesma dos dois vídeos anteriores, onde eu classifiquei as cervejas puro malte e as cervejas populares. Você está chegando na casa de um amigo, é um dia quente, é um churrasco e só tem uma cerveja para beber. Você não pode optar. Daí você encara a situação da seguinte forma quanto a essa cerveja. Você poderia beber muitas quando você realmente curte aquela cerveja. Beberia algumas quando você gosta, mas não o suficiente para beber muitas. Beberia na falta de outra, quando você toma aquela porque é a que tem, não toma muitas e fica pensando, se fosse outra eu tomaria mais. Beberia por educação, quando você bebe apenas para não desagradar o anfitrião, e não beberia nem quando você realmente não curte aquela cerveja e você não tomaria ela mesmo. Começaremos pela Eisenbahn IPA, que eu acho um amargor alto demais e desequilibrado. Além disso, ela tem umas notas de caramelo que prejudicam bastante a drinkabilidade e também o aroma que é mínimo, quase inexistente. Mas ela disfarça muito bem os 6,9% de teor alcoólico. Ela é uma das mais alcoólicas, no entanto, isso não é muito perceptível. No entanto, eu tomaria ela na falta de outra mais equilibrada. Na sequência falaremos da Patagônia IPA, que, para o meu paladar, repetindo, para o meu paladar, apresenta exatamente aquele brilho dos lúpulos que eu espero encontrar numa cerveja IPA. O malte é discreto, dá o suporte que precisa, no entanto, quem brilha mesmo é o lúpulo. Por isso, eu tomaria ela em quantidades muito grandes. Falaremos agora da Opa Beer IPA, que para mim também tem aquele problema da drinkability, porque o dulçor inicial dela é muito alto e o amargor dela é desequilibrado. Além disso, também tem pouco aroma, por isso eu tomaria ela na falta de outra. A próxima cerveja que falaremos é a Roleta Russa IPA, que certamente é a cerveja mais amarga desse vídeo, com um amargor que beira ser Hershey, beira ser agressivo, e portanto não é assim tão palatável. Isso me faz querer tomar apenas algumas dela. Além disso, ela também sofre do mesmo pecado que outras, que é a falta de aroma. Na sequência, vamos falar da Schornstein IPA, que é uma IPA daquelas no formato mais antigo, que leva maltes caramelos. No entanto, os caramelos são em uma potência agradável. Eles não atrapalham em demasia o amargor. Além disso, também, o aroma dela é um pouquinho mais alto que as outras. Por isso, eu tomaria algumas dela. A cerveja da vez é a Bierbaum IPA, que sofre do mesmo problema que diversas cervejas nesse vídeo, que é a falta de aroma. Para mim, numa IPA, isso é um pecado gravíssimo. No entanto, o amargor dela é um pouco mais equilibrado e não é tão agressivo quanto as demais. Por isso, eu conseguiria beber algumas dela. Beerland IPA, que na minha opinião é uma das que tem um dos equilíbrios mais adequado entre malte e lúpulo. Ela é amarga, mas não é um amargor que é desagradável, que é desconfortável. No entanto, carece do mesmo problema das demais, que é a falta de aroma. No entanto, eu tomaria algumas dela. Na sequência temos a Lagunitas IPA, que foi uma das primeiras American IPAs criadas nos Estados Unidos e serviu de inspiração para muitas que vieram depois. Por isso, ela leva aquela carguinha de caramelo que é suficiente para se fazer presente, mas que não atrapalha muito o amargor, que é a característica que tem que ser mais importante em uma IPA. Por isso, a Lagunitas IPA eu tomaria algumas delas. Falaremos agora de uma das melhores representantes do estilo IPA deste vídeo, que é a Goose Island IPA, que apesar de ser americana, esta é produzida no Brasil, assim como a Lagunitas, e é uma das mais precisamente equilibradas IPAs que eu tomei nos últimos tempos. Acho ela sensacional e por isso eu tomaria muitas dela. Falando da Coruja IPA, que é uma das que eu mais tenho tomado ultimamente, eu tenho gostado muito dela, porque além de ter um amargor equilibrado, seu aroma também é bem pronunciado. Não sei se é porque ela é fabricada aqui perto, então eu geralmente pego ela bem fresca, mas
é uma das que eu mais tenho curtido, que além disso ela disfarça muito bem os seus 6,9% de teor alcoólico. Por isso, eu tomaria várias dela. Falaremos agora da Maniacs IPA, que para mim é uma das mais sem graça desse teste. Afinal, ela tem apenas 4,7% de teor alcoólico, tem um aroma muito baixo e um amargor também muito baixo. Por isso, eu beberia ela somente para não desagradar o meu anfitrião. No caso da Saint Beer IPA, que é produzida na mesma cervejaria da Coruja IPA, eu já tenho algumas ressalvas. Por exemplo, o teor alcoólico, que na Coruja IPA é mais disfarçado, na Saint Beer é mais perceptível. No aroma já dá para perceber ele. Além disso, a falta de aroma de lúpulo nela também é um pecado que ela comete. Seu amargor é interessante, mas me falta o aroma. Por isso, eu tomaria apenas algumas delas. Continuando, temos a Weinbier 59 IPA, que apesar de ser classificado como uma English IPA, o que permite que ela tenha um pouco mais de maltes caramelos, no caso dessa aqui é muito malte caramelo, o que dá um dulçor residual que me empapuça e que prejudica bastante a drinkability. Além disso, ela recebe antioxidantes e estabilizantes. Isso também eu não curto muito. Ela tem um teor alcoólico de 7%, é o mais alto desse vídeo e ele é perceptível. Ele tem um certo aroma e causa um certo aquecimento alcoólico. Por isso, eu só tomaria essa cerveja para não desagradar o meu anfitrião. A primeira IPA, ou a primeira IPA que eu tomei e que eu pude realmente sentir que era muito próxima às IPAs americanas foi a Holy Cow 1, que a cervejaria Seasons não fabrica mais. No entanto, eu também tomei a Holy Cow 2 e ela é igualmente fresca e refrescante como são as IPAs americanas. Ela, apesar de ser vendida em lata, ela não é viva, ela vem em lata não refrigerada. No entanto, ela consegue chegar muito próximo àquela refrescância e aquele frescor do lúpulo daquela primeira que eu tomei. Por isso, para mim, ela é a melhor cerveja deste vídeo. E apesar dos seus 7,2% de teor alcoólico, eu tomaria várias dela. Unicorn IPA, uma das cervejas que eu acho o melhor custo-benefício das que entraram nesse vídeo, porque ela tem tudo que uma IPA de respeito precisa ter, ou seja, sabor, aroma, equilíbrio, sem ser uma cerveja muito cara. Por isso, eu tomaria várias da Unicorn IPA. Preciso alertar que nesse vídeo não entraram cervejas vivas, ou seja, aquelas cervejas que não passaram por nenhum processo de aumento de vida útil. São todas cervejas que são vendidas quentes em prateleiras de supermercado. Além disso, eu quero saber o que você achou da minha classificação. Você concorda? Você discorda? Faltou alguma que você queria e não viu? Me diz nos comentários. No mais, desejo a todos saúde, sabedoria e boas cervejas. Até o próximo vídeo.